Vamos começar aqui uma aulinha sobre o Gambito Halloween, né? Para aqueles que são seus seguidores, os Halloweenianos, assim como eu. O Gambito Halloween consiste no sacrifício de cavalo após E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, convidando as negras a entrarem na defesa dos 4 cavalos após cavalo F6, cavalo captura E5, é o Gambito Halloween. Cavalo captura E5 e D4. Após esses lances, as negras têm 3 possíveis respostas. Cavalo G6 é a melhor variante, cavalo C6 é a variante inferior e devolver material com bispo G4, que também é bastante jogado. Segue D por E5, cavalo por E4, dama D4, atacando as duas peças, bispo por C3, B por D5, em passante. Cavalo toma, bispo E2, roque e roque. A debilidade das brancas é os peões dobrados, C2 e C3, mas as brancas têm muita atividade com seu par de bispo, né? Podendo usar a coluna aberta de B1 a B7 para pressionar o ponto B7, né? Podendo usar seu bispo F3 para pressionar também o ponto B7, ou usar bispo D3 e bispo B2 para pressionar os pontos G7 e H7, né? E usar o par de bispo com muita liberdade para criar ataque, né? A máquina dá essa posição como igualada, mas eu acredito que o par de bispo e a atividade que as brancas têm tornam um pouco leve melhor para as brancas. Então tem a variante de devolver o material e tem a variante do cavalo G6, que é a melhor, é a mais forte. Após cavalo G6 tem E5, cavalo G8, bispo C4. Contra bispo C4 já encontrei jogadores que jogam D5. Bispo captura D5. Se joga bispo E6 é um erro. Segue bispo captura B7, torre B8, bispo C6, bispo D7 e bispo E4. E a gente tem aí 3 peões pela peça, né? As negras têm 5 peões e a gente tem 3, 6, 7, 8. Com superioridade para as brancas, né? Visto que a gente tem um roque muito rápido, o rei das negras se encontra no centro. Temos F4, F5, uma expansão muito forte de peão. Então, contra D5, bispo captura, bispo E6 é um erro, o melhor lance é C6. Onde eu costumo jogar bispo E4. Por que bispo E4? Porque após o lance que é muito jogado, cavalo E7 para bispo F5, temos F4. Aí tem se bispo aqui, bispo. Deixa eu me recordar, o que é que eu jogo aqui? Bispo por não, G4. Por incrível que pareça, realmente é esse lance mesmo. Parece ser um lance horrível, expõe o rei, mas após as trocas, a ameaça é F5 ou mesmo roque menor e F5, e a expansão de peão é muito forte. Já joguei essa posição diversas vezes e os adversários ficam perdidos mediante essa expansão de peão. F5, F6, cavalo D6 cheque. E a outra variante, por isso eu jogo bispo E4 justamente para isso, para não deixar as negras jogarem o bispo F5 de imediato, elas vão ter que preparar. Outro lance que é muito jogado nessa posição é bispo B4, né? Com a ideia de eu tenho uma peça a mais, eu vou trocar peças e vou ganhar a partida. Segue roque, a maioria joga realmente bispo captura e depois de cavalo E7 tem F4. Jogam bispo F5, bispo por F5, cavalo por e G4 novamente. É um lance muito forte, forçando a jogar cavalo E7 novamente, F5, cavalo F8 e agora eu gosto de jogar dama E2. Já encontrei muitas vezes nessa posição jogadores que jogam dama D7, você joga F6, vai ter que devolver material. Não tem, né? Após F6 ataca o cavalo e ataca B7, né? Se toma, a gente já recupera material ficando muito forte.
A forma que se estuda esse gambito realmente é usando a máquina e memorizando muitas linhas. Aqui você vai ganhar muito por questão de memória e entender os princípios, né? Entender essa expansão de peão, que é muito forte. Infelizmente não tem como, né? Tem que memorizar linhas. Já vi gente jogando dama D7 para roque maior e não, às vezes eu já cheguei a jogar torre B1 contra roque maior. Eu já cheguei a jogar bispo A3 e fazer pressão em B7. Eu já fiz até sacrifício de torre já em B7, dependendo da posição, e com arremate brilhante. Um cheque da torre de F em B, seguido de dama A6, seguido de mate, né? Tem muita imaginação, é um gambito muito forte. Essa expansão é muito forte, de F4, F5, é por isso que após C6 aqui, eu não jogo o recomendado pela máquina, que é bispo B3, é o mais recomendado por ela. Eu não jogo justamente por eu não achar o bispo tão forte aí, apesar de ser, domina muito. Mas eu jogo bispo E4 para não deixar que as negras desenvolvam uma peça tão rápido. E se elas jogam bispo, eu roco, né? Caso o cavalo D7, tem F4, já ameaçando F5 e G4, expansão muito rápida. E se bispo E7 também segue F4, muito forte, né? Não tem como escapar. Essa expansão de F4 E5, muito forte no Halloween. E nessa posição também já encontrei, após bispo C4, já encontrei quem jogou D6. Aqui eu jogo F4. Aqui é uma linha recomendada só para partidas de boulet, né? 1+0, né? 3+0, talvez eu já fiz em 3+0 e os adversários não acham. Aqui é uma linha que você ganha no blefe, porque segue. Aqui as brancas e as negras estão ganhando com cavalo por E5, por exemplo. Se toma dama aqui cheque, né? G3, segue dama, captura C4, né? Mas poucos jogadores efetuaram essa combinação contra mim em partidas de 1+0 até 3+0 mesmo. A maioria que, após essa troca, pensa em simplificar. Joga bispo B4 e aqui tem uma combinação brilhante do Halloween, que é bispo por F7, rei por F7, roque, rei E8, dama F3, o peão de D4 não pode ser capturado, se captura ganha um tempo ameaçando a dama tem que voltar para defender F7, segue cavalo D5, ataca o bispo, E6, dama captura E6, é tudo muito complexo aqui, tem mesmo que memorizar, né, B4, bispo B6, bispo captura B6, seguido de torre E1, é tudo muito complexo no Halloween. Você percebe que são os lances mais fortes achados no momento certo, né? É um gambito muito completo, muito forte. Também tem torre de AD1, força dama E6, aí você joga cavalo D6, ataca o ponto C7, ataca o bispo vem defender, B4, bispo B6, bispo pô, peão pô, cheque ganha na dama. É um gambito que você tem que memorizar. Ele é recomendável para partidas de Boulet e Blitz. Jamais deve ser jogado numa partida pensada, até porque na partida pensada é mais fácil o adversário achar os recursos, né? Mas dependendo da força do seu adversário, acredito que até numa partida pensada ele pode ser feito. É muito difícil o ser humano achar as melhores linhas, os melhores recursos defensivos contra esse gambito. E a última linha, após cavalo por, é a linha com cavalo C6, que é a mais inferior. Segue D5, cavalo E5, F4, cavalo G6, E5, cavalo G8 e aqui D6, né? C D6, e aí o ponto todo é que a gente ameaça dama E2 e recupera a peça, e ameaça cavalo ou D5 ou B5, né? Se dama
G6, cavalo B5 já ganha a partida. Cavalo C7 cheque, vai ter que, não pode deixar o cavalo entrar. Tem F5, cavalo E5, bispo F4, sempre muito complexo, né? Cavalo C6, dama D2, A6, cavalo C7, torre B8, dama E8 ameaça mate, então a torre tem que ser entregue. Muitas vezes devolvem aqui a peça, bispo captura D6, seguido de cavalo F6, cai novamente a torre. É muitas ameaças, é um gambito que você tem que ligar a máquina realmente, tem que decorar coisas, infelizmente. O lance mais, se você joga dama B6, você está perdido após cavalo B5, que o lance mais forte é dama A5. Dama A5 não prega o seu cavalo, não deixa ele sair. Aqui os lances tem que ser finos. Os melhores lances é bispo E3, finíssimo, com a ideia de dama E2 e o descoberto. Porque contra bispo E3 realmente tem que jogar rei D8, segue dama D4, defendendo o peão, cavalo F6, B4, dama F5, roque maior. Olha como essa posição é complicada, tá um caos o tabuleiro e as brancas estão ganhas aqui. As brancas ameaçam todo tipo de coisa, né? Bispo D3 ou ideias de mate tentando abafar a casa do rei em B6. Aqui é muito complexo. Se você for olhar as linhas com a máquina, vai dar milhões de ideias com sacrifícios lindos aqui contra as negras. Dificilmente elas vão sobreviver. A máquina diz que elas devem jogar B6 aqui, no caso, para não deixar dar o cheque, né? Mas segue bispo D3, dama G4, cavalo B5 ameaçando ponto C7, bispo B7, torre de HE1. A máquina aqui já está dizendo que tem que jogar, tem que devolver já está tão perdido que tem que devolver o material para não deixar as coisas acontecer. E aqui, para terminar, como é um gambito muito poderoso, bispo captura B6, apoio, dama C7, um mate, né? Ele é um caos, ele é um gambito de caos. Caos significa posições tão complexas que você realmente vai ter que memorizar muita linha, muita coisa, visto que o ser humano geralmente não encontra esses lances, né? E geralmente, quem está de negros dificilmente vai encontrar as defesas para esses sacrifícios, esses lances mirabolantes aqui, muito complexos. Também é jogado aqui dama F6, perde para cavalo B5, aí vai ter que devolver mesmo. Dama D6, dama pô, cavalo F6 cheque, rei E7, cavalo F5, rei F8, bispo D2 e as brancas já estão melhores, né? As brancas, a gente recuperou todo o material, nosso rei vai rocar, o rei das negras está mal colocado, vai sofrer todo tipo de ameaça aí. Com bispo B4 cheque, seguido de cavalo captura G7, por aí vai. Esse é um tutorialzinho aí, uma mini aula sobre o Gambito Halloween, né? Tem linhas muito complexas e realmente é necessário memorizar mesmo, muita coisa. É isso aí, até uma próxima aula.